Ok, irmãos, boa noite. Espero que todos estejam bem, tenham passado bem a semana que passou aí. Hoje nós vamos ter aí o nosso tempo falando sobre essa ideia de que o pai ele provê a segurança para os filhos. E a ideia é como é que a gente faz a questão da caminhada, da jornada do medo para o amor. E isso aí é bem importante, é um assunto talvez muito básico aí para a gente, porque muitas vezes nós não sabemos que aquilo que nós estamos fazendo está produzindo no nosso filho medo. E o que ele precisa, aliás, assim, quando vem o medo, o que acontece é que a insegurança vem acompanhada do medo. E a maneira de nós mudarmos esse quadro é através do amor. E eu queria dar uma introdução aqui para essa questão aí e falar com vocês sobre o que eu vejo assim sobre essa questão dessa estrutura, dessa questão medo e amor aí. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é qual foi o primeiro sentimento, ou o primeiro, não é um sentimento, foi a primeira emoção que o diabo causou quando ele enganou Adão e Eva ali no paraíso para eles comerem do fruto do conhecimento do mal. Qual foi o primeiro sentimento que Adão teve? Você consegue lembrar disso aí, naquilo que você conhece, lá de Gênesis, no capítulo 3, depois da queda tal? A Bíblia diz que veio Deus ele veio como ele vinha na viração do dia, mais uma vez, e quando ele veio, Adão tinha se escondido. E quando Deus pergunta para Adão onde Adão estava, a resposta de Adão é a resposta para essa minha pergunta aí. Qual foi o primeiro sentimento? Muitos de nós, inclusive assim, eu durante muito tempo, eu pensei que o sentimento que Adão teve, o primeiro sentimento que ele teve, foi o de vergonha. Adão ficou envergonhado porque ele viu que ele estava nu, Eva estava nu, tal. Mas quando eu fui observar na palavra de Deus o que está escrito ali, Deus é muito claro em dizer que as palavras de Adão ali foram as seguintes: porque eu tive medo, eu me escondi. Então, o medo ele traz, ele cria a insegurança para os filhos. E se nós olharmos na perspectiva de que Deus, o criador de Adão, era o pai de Adão ali, né? Adão era filho de Deus nesse sentido de que tinha sido criado ali, a gente também pode olhar que talvez Adão e Eva ali, a Bíblia não é clara em mostrar quanto tempo que eles estavam ali naquela situação, já vivendo ali no jardim e tudo mais, mas pensando na perspectiva de que Deus criou o homem para ele ter vida eterna, para viver eternamente, e que se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, eles estariam vivos até hoje, a gente pode pensar de que eles estavam ali na primeira fase da vida, na fase da infância deles. E levando isso em consideração, nós podemos fazer essa analogia com relação às crianças, de que na formação dos nossos filhos, quando eles são crianças, uma das coisas que nós precisamos prestar muita atenção é se o ambiente onde eles estão crescendo
é um ambiente que provoca neles o medo. E a maneira de eles crescerem num ambiente com segurança, em que eles vão ser expostos a situações que podem até provocar neles um certo medo, mas logo eles vão ser tocados por um ambiente de amor, e essa segurança acaba vindo para a vida deles. E nós precisamos lembrar que, então, pensando numa estratégia onde Deus é o Criador, o diabo é alguém que quer destruir o plano de Deus, a criação de Deus. O diabo, ele pôs e escolheu o primeiro sentimento para colocar no homem, um sentimento que poderia destruir a vida do homem se o diabo fosse bem sucedido. E foi exatamente exatamente isso que ele fez. Ele escolheu a coisa mais poderosa que ele sentiu. E ele sabia, ele falou, se o homem tiver medo de Deus, isso vai instalar no homem uma insegurança. E eu sei que o homem com medo e com insegurança, as outras coisas, ele não vai conseguir desenvolver bem com o Pai, não vai conseguir desenvolver bem com Deus. A comunicação vai ser comprometida, a intimidade vai ser comprometida, a confiança vai ser comprometida, a lealdade vai ser comprometida. Vários aspectos vão ser comprometidos se eu conseguir colocar essa sementinha do medo no coração de Adão. E foi isso mesmo que Adão, o que o diabo fez, colocando uma situação em que, quando Deus apresenta ou se apresenta para Adão de novo e pergunta, Adão, onde você está? A resposta de Adão é essa: porque eu tive medo, eu me escondi. Bom, nós sabemos que Deus já tinha um plano de resgate ao homem. E uma das coisas que está dentro do plano de Deus para resgatar o homem, no envio do próprio Filho, quando Deus resolve enviar Jesus, uma das coisas que nós precisamos entender é que no caminho desse processo de resgate de Deus resgatando o homem, quando ele envia Jesus, qual é a principal plataforma de todo o ministério de Jesus? O que Jesus ele tinha como a coisa mais importante de tudo que ele pregava? Era o amor. Jesus pregava o amor, ele falava sobre isso, que era importante que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, que nós deveríamos nos amar também. Então, o amor era o sentimento que Jesus veio. E aí nós olhamos na palavra de Deus e nós vamos ver que a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então, enquanto o diabo vem com uma situação para instalar o medo no coração do homem, Jesus, ele vem com o amor, porque o amor é a fórmula de lançar fora todo medo. Então, hoje que nós estamos vendo aqui a nossa aula, e a nossa aula aqui de hoje, o assunto dela é que o Pai provê segurança. O que nós precisamos trabalhar hoje é exatamente isso. É nosso papel como pais estabelecer rapidamente na nossa casa um caminho, uma jornada em que o medo seja lançado fora e o amor reine aqui na nossa casa. E para isso nós precisamos entender isso, que quando nós, como pais, nós acabamos projetando nos nossos filhos os nossos sonhos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostaríamos, muita coisa que eu queria fazer na vida. Eu queria muito ter sido um jogador de futebol, mas eu não tive chance, eu não tive oportunidade. E aí eu projeto todos os sonhos que eu tive para a minha vida
em cima do meu filho. Então eu compro para ele uma chuteira, eu compro um meião, eu levo ele lá no campo, tal, mas eu nunca parei para perguntar ou para me preocupar ou para me atentar se esse sonho era realmente ou é o sonho de Deus para a vida desse menino, do meu filho, da minha filha. Então, é muito importante que a gente olhe para essa questão de tomar cuidado com isso. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos, de novo, de uma dependência muito grande de Deus para sermos instrumentos na vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos se conectem com Deus, porque só assim eles realmente vão conseguir saber o que é que Deus tem para a vida deles. O que é que Deus, como é que Deus, na maneira tão especial, formou esses nossos filhos, quais eram os planos que Deus tinha para a vida dos nossos filhos. Como é que os nossos filhos, eles devem viver a vida deles. E acho que hoje eu quero começar com essa introdução falando sobre essa questão, porque hoje nós vemos muitos pais, inclusive os pais cristãos, se preocupando de forma assim muito grande com a questão da formação e a educação dos filhos. Tá joia, acho que é importante isso aí. Nós vemos os pais falando, não, ele precisa estudar numa boa escola, porque se ele fizer uma boa escola, ele vai poder ter uma boa base para entrar numa boa faculdade, e se ele entrar numa boa faculdade, ele vai poder fazer um bom curso, ele vai poder arrumar um bom emprego, e todas essas preocupações são preocupações legítimas, mas nós temos que tomar cuidado, porque o que pode acontecer é que nós estamos projetando nos nossos filhos um caminho onde toda a base ela é feita quase que independente aí de Deus. E enquanto isso nós deveríamos fazer algo que projetasse aquilo que Deus pensa sobre eles. Por quê? Porque olha só, o amor desse mundo aqui é um amor que ele é um pouco diferente aí do amor que é o nosso, o amor de Deus para com os nossos filhos. Então, por exemplo, às vezes o amor ele é determinado externamente, assim, ele é um amor que ele diz mais ou menos assim, né? Você tem o poder de me fazer feliz, ou de fazer aquilo que você realmente deseja, tal. Então é algo que me deixa feliz aquilo que você faz, porque eu vejo nisso aí. Então esse é um amor que precisa ser demonstrado, é um negócio que tem que ser externamente, é uma coisa muito mais para fora do que para dentro. O amor também do mundo pode ser determinado às vezes pela troca, né? Você precisa ganhar o meu amor para você poder então experimentar realmente e tal, e é uma coisa que a pessoa tem aquela relação de que sempre tem que fazer alguma coisa em troca para receber alguma outra coisa. E por último, também acontece esse caso de que o amor, às vezes, ele é determinado aí por uma expectativa, ou você, e que diz mais ou menos isso, né? Você deve atender às minhas expectativas, se você realmente me ama, ou seja, você tem que fazer as coisas, eu espero muito de você. Esse amor, dessa maneira que o mundo faz, seja de maneira externa, ou por troca, ou por expectativas, isso acaba gerando nas pessoas não um relacionamento positivo, isso acaba levando a uma condição de relacionamento com Deus e até com as coisas e com as pessoas e com o trabalho, que acaba gerando insegurança e medo. E essa insegurança ela é gerada pelo medo. Quando nós olhamos a questão do amor de Deus, o amor de Deus ele tem uma maneira totalmente diferente. Primeiro porque ele é puro. E ele vem de uma fonte que é interna e eterna. Ou seja, o amor de Deus é um negócio muito mais ligado ao coração. Deus está querendo
o nosso coração. E é eterno, é um negócio assim que nunca acaba. Porque hoje, quando a gente olha nessa questão do que nós vimos aí, desse amor, né, que é um amor com expectativa, que tem isso aí, que é um negócio que tem que ser demonstrado, ou é por troca, ou tem essas questões da expectativa do que vai acontecer, é muito interessante a gente olhar o seguinte, não são poucas as pessoas que hoje você fala, você vê, por exemplo, às vezes no casamento, ela faz uma jura de amor, até que a morte nos separe e tudo mais, e alguns anos depois, esse mesmo casal está se separando e a afirmação deles é que o amor acabou. Eu não amo mais essa pessoa, então eu vou procurar uma outra pessoa a quem eu devo amar. E isso é muito difícil. Quando nós estamos falando na questão da educação dos nossos filhos, uma das plataformas que os nossos filhos precisam de segurança é eles terem absoluta certeza de que o nosso amor por eles nunca vai acabar. Por isso, o nosso amor precisa ser muito parecido com o amor de Deus. Então, quanto mais expostos os nossos filhos forem em relação a Deus, a relação deles com Deus, e quanto mais eles experimentarem situações desse amor de Deus por eles, que nunca acaba, eles vão se sentir cada vez mais seguros. Eles também percebem, devem perceber que o amor de Deus, ele é unidirecional. O que significa isso aí? O amor de Deus, ele vem de Deus, ele parte de Deus em direção ao homem. Não fui eu que amei a Deus, não fui eu que... E a própria palavra diz isso, né? Eu te amei porque o Senhor me amou primeiro. Quer dizer, a minha resposta de amor a Deus é uma resposta àquilo que Deus já fez por mim. E isso é muito importante de a gente entender. Que Deus, ele nos ama e ele veio atrás de cada um de nós. Ele nos encontrou porque ele queria demonstrar o amor dele por nós. Mas mais ainda do que isso, o amor de Deus é incondicional. Eu não sei se você já conseguiu experimentar isso ou perceber isso, que não importa, não tem nada que você venha fazer ou deixe de fazer que vai mudar um pouquinho o que Deus sente por você. Deus ama você. Ponto. Esse amor não muda. Esse amor, ele não deixa de existir. Por quê? Porque Deus quis amar você. O amor de Deus é um amor intencional. Deus ele tem a intenção, ele tem o desejo de vir em nossa direção, porque ele quer demonstrar o amor dele. A essência de Deus é o amor. E quando nós experimentamos esse amor de Deus, e por isso, escutem bem isso que eu vou dizer, por isso é tão importante que cada um de nós desenvolvamos o nosso relacionamento com Deus. Porque só quando nós realmente experimentarmos de forma íntima, de forma muito forte, essa relação de amor e experimentarmos o amor de Deus por nós, é que nós vamos conseguir reproduzir um pouco desse amor, da maneira como Deus nos ama, nós vamos reproduzir isso de uma maneira, numa escala menor, mas nós vamos reproduzir esse tipo de amor para com os nossos filhos. E quando os nossos filhos forem alvos do nosso amor, da maneira como Deus ama, e eles também forem alvos do amor de Deus, isso vai causar na vida dos nossos filhos uma tremenda mudança. Isso vai trazer uma base, um alicerce para eles, em que eles vão sempre ser pessoas seguras. As nossas inseguranças, elas vêm e elas brotam dos medos que nós temos da vida. Quando nós nos sentimos inseguros em relação a um relacionamento com alguém, a origem dessa insegurança é um medo que nós temos de que aquela pessoa um dia não queira mais ficar conosco, não queira nos amar mais, não nos ame mais. Mas quando nós estabelecemos um relacionamento
onde uma das bases, um dos pilares é esse: o amor, ele é eterno, ele nunca acaba. Isso traz muito mais segurança. A Paty e eu estamos esse ano completando 25 anos de casados. E nós já tivemos inúmeras discussões e desacordos. Nós não somos um casal perfeito, nós temos várias falhas. E em todas as vezes que nós discutimos, todas as vezes que nós discordamos de algumas coisas, todas as vezes que até nós fomos dormir assim meio que um chateado com o outro, em nenhuma das vezes que nós discutimos, o assunto divórcio veio à mesa. Nós nunca usamos essa expressão de dizer, bom, talvez seja tempo de cada um pensar no seu lado, cada um ir para o seu lado. Nós não consideramos o divórcio no nosso casamento como uma possibilidade. E nós dizemos isso porque nós levamos realmente muito a sério aquilo que nós fizemos no nosso casamento. E nós realmente fizemos ali uma aliança com Deus quando nós nos casamos, em que cada um de nós, eu prometi para Deus de que eu iria amar a Paty até o último dia da minha vida. Ela fez a mesma coisa. E quando nós fazemos isso, quando nós excluímos de uma relação de marido e mulher a possibilidade de divórcio, quando você tem uma discussão, a única possibilidade que resta é a solução daquele problema. Você não pode considerar, quando você tem o divórcio em pauta ali, querer solucionar. Às vezes você fala, não, é melhor a gente deixar desse jeito mesmo, cada um vai para um seu lado. Mas quando você não tem essa opção, você não quer ficar dormindo ali, um virado para um lado, outro virado para outro, para o resto da sua vida. Você quer resolver esse problema, porque afinal de contas, você ama aquela pessoa. Agora, pense no benefício que você traz para o seu filho quando você demonstra através das suas atitudes, demonstra através da maneira como você reage na sua casa, de que não importa o que ele venha fazer, você sempre vai amá-lo, que ele vai ser sempre o seu filho e que você sempre vai estar ali de maneira intencional para cuidar dele. Bom, isso vai trazer para sua casa uma segurança, algo realmente muito palpável e que vai refletir na vida dos seus filhos. Se nós fizermos de alguém ou de alguma coisa o centro da nossa felicidade, eles serão, na verdade, um ídolo para nós. Nós nos desligaremos ou desligamos de Deus, que é a fonte do amor verdadeiro. Isso é um negócio que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós precisamos lembrar de que, por mais que eu ame o meu filho, por mais que ele seja a coisa mais importante na minha vida, por mais que eu ame a minha filha, que ela seja a coisa mais importante na minha vida, ela não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Porque qualquer coisa ou pessoa que eu coloque no lugar de Deus passa a ser um ídolo na minha vida. E a Bíblia é muito clara, e Deus ele é muito claro em falar para a gente de que ele não toleraria a idolatria. Deus, ele não quer que a gente tenha um coração idólatra. E o que é um coração idólatra? É um coração que seja e que tenha hospedado nele ídolos, ídolos do coração, ídolos que acabam ocupando um lugar em que só Deus pode ocupar. E por que não Deus diz isso? Porque Deus é um Deus mesquinho, porque Deus é um Deus que ele diz, não, só eu posso fazer isso? Não. Deus faz isso dizendo, não coloque ninguém e nada no lugar onde eu devo ocupar no seu coração, porque se você fizer isso, esse ídolo
não vai ser capaz de fazer o que eu faço por você. Esse ídolo não vai ser capaz de amar você como eu amo você. Esse ídolo não vai ser capaz de cuidar de você como eu cuido. Esse ídolo não vai ser como eu sou para você. Então, Deus ele nos dá essa ordem, esse mandamento, dizendo, olha, não tenha ídolos, não faça ídolos para você, não porque ele tem medo da concorrência, não é porque ele nos ama e ele sabe que vai ser o melhor para nós mantermos ele no controle e no comando das nossas vidas aí. Agora, quando nós estamos falando disso, nós precisamos pensar, então, puxa, como é que é isso? Como é que o meu filho me vê? Quando eu estou em casa, qual é a reação dos meus filhos aí, da minha família, quando eu chego em casa? Será que eles ficam felizes? Será que qual que é a expressão deles? Ixi, o papai chegou. Ixi, e agora? Como é que vai ser? Né? Como é que será que ele está? Eu me lembro de que meu pai, ele durante muitos anos, ele trabalhava fora, ele viajava na segunda-feira, ficava fora a semana toda e ele chegava só na sexta-feira. E aí ele ficava o final de semana conosco assim. Mas muitas vezes dava para perceber na maneira como meu pai abria a porta se ele tinha tido uma semana boa, se o nosso final de semana ia ser um final de semana bom, ou se ele tinha tido uma semana difícil e que nosso final de semana ia ser muito difícil. Porque a maneira como meu pai chegava em casa, aquilo determinava praticamente qual ia ser a temperatura lá em casa, como é que nós íamos ter aquele final de semana. E nós tivemos finais de semana ótimos, mas nós também tivemos finais de semana muito difíceis. E hoje eu olho para trás e eu vejo claramente que não é que era a responsabilidade do meu pai ou culpa do meu pai, mas ele era o fator que iria realmente mexer nessa questão, assim como cada um de nós que somos pais. Nós estabelecemos na nossa casa a temperatura que vai ser, o clima que vai estar em casa. Então, para isso, eu queria que você olhasse para esse quadro aqui e respondesse aí. Qual dessas expressões você acha que o seu filho ou representa você quando o seu filho percebe que você chegou em casa? Quando você quando seu pai chegava em casa assim, qual expressão assim você olhava e sentia que representava o seu pai assim? Ou você, deixa eu fazer melhor essa pergunta. Qual que dessas expressões sinaliza para você como é que você se sentia quando seu pai chegava em casa assim? Dá uma olhadinha assim. E aí você olha e diz assim, esse era o meu pai quando ele chegava em casa. Qual dessas expressões? Olha só e veja quantas expressões nós podemos ver de maneiras diferentes que nós podemos chegar em casa. Nós podemos estar muito zangado, nós podemos, da maneira como nós chegamos, nós podemos transmitir que nós estamos inseguros, que nós estamos com medo, que nós estamos indiferentes, que nós estamos simplesmente tristes ou que nós estamos pouco feliz, muito feliz, que nós estamos zangados ou que nós estamos até meio distantes, indiferentes. Há várias maneiras como nós podemos, através da nossa expressão facial, demonstrar como nós estamos. Mas o que eu queria mesmo é que você se atentasse a isso, que quando você chega na sua casa, você é responsável, sim, muito pelo clima que vai estar na sua casa. O pai, ele pode ser um termostato ou ele pode ser um termômetro. Há uma grande diferença entre o termômetro e um termostato. O termômetro, ele mede a temperatura. E o termostato, ele determina a temperatura que vai ficar. Aqui no Brasil, nós
por conta do clima, são poucas as regiões que eu já vi aqui no Brasil que tenha aquecimento, a casa tem um aquecimento central. É mais lá para o sul, onde faz realmente muito frio, né? Eu estou vendo um gaúcho assim tomando lá um mate, assim, deve estar frio lá, ele está tomando um negócio para esquentar, assim. Mas isso é o que nós fazemos aqui no Brasil. Mas nos países da Europa, dos Estados Unidos que fazem muito frio, é muito comum você chegar numa casa e encontrar um aparelho ali na parede, normalmente é na entrada da casa, ali perto da sala, onde está o termostato. E esse aparelho, você vai regular e vai colocar a temperatura que você quer. Então, às vezes, você lá fora está -1 grau, está -2 graus, está fazendo muito frio, está inclusive nevando lá fora. Mas quando você entra na casa, que gostoso! Aquilo está 20 graus, 21 graus, 22 graus, tá assim a temperatura ideal. Mas sabe que interessante? Que é capaz de você pegar no seu termostato e você pode colocar a temperatura lá de 27, 28 graus e aí fica quente demais. E aí quando você está lá dentro, você está até transpirando dentro da sua casa. Mas também o inverso é verdade. Às vezes lá fora está muito quente. E aí o que você faz? Você liga o termostato, aqui vamos colocar 18 graus, vamos colocar 17 graus. A casa fica fresquinha, ou seja, tem um ar-condicionado interno na casa. Aquilo, todos os cômodos da casa ficam na mesma temperatura. Bom, o aparelho que faz essa função, que coloca ou determina a temperatura que a casa vai ficar, chama-se termostato. E o desafio para nós como pais é que nós temos que ser pais que sejam termostatos, não termômetros. Porque qual que é o pai que é o termômetro? O termômetro, como foi falado já aqui, ele simplesmente mede a temperatura. Então, o que acontece? Às vezes eu chego de fora, eu chego e quando eu entro em casa, eu vejo que está aquele clima, as crianças estão chorando, a minha mulher já está irritada, aquele clima está horrível ali, e eu meço a temperatura e digo, bom, hoje a coisa não está boa aqui não. E aí eu reajo de acordo com aquela temperatura que eu percebo ali. Se eu vejo que a coisa não está muito boa, eu é que não vou falar muito não, eu vou ficar na minha aqui hoje, eu vou lá sentar no meu sofá, se achar ruim até de sentar no meu sofá, eu já vou tomar meu banho, talvez já vá deitar e deixa isso aí para depois, porque a coisa está brava, minha mulher está brava, meus filhos estão nervosos, estão irritados e tudo mais. Ou, às vezes, você chega em casa e está todo mundo meio que melancólico, meio triste, meio down, meio para baixo e tal. E o que é isso aí? Bom, a responsabilidade de fazer com que a temperatura fique numa temperatura agradável em casa é do pai. Mas veja, nós, talvez essa seja uma das funções que a gente mais tenha a tendência a delegar para as nossas esposas. As nossas esposas, muitas vezes, elas é que têm ficado com essa responsabilidade de servirem como termostato da casa. Só que nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque as mulheres, elas já estão envolvidas com muitas coisas da própria casa. Muitas mulheres, elas são responsáveis aí pela a comida, pela a questão de como organizar todas as coisas da casa, as roupas, a limpeza da casa, embora muitos maridos ajudem em tudo isso, mas é muito mais a responsabilidade da mulher. Então, quando ela tem essa função de equalizar, de colocar a temperatura na temperatura ideal para a casa ali, ela mesma já está envolvida com muitas coisas da casa que muitas vezes interferem na boa aferição da melhor temperatura. Às vezes, nós mesmos, como pais, nós temos que cuidar das nossas próprias esposas para que ela volte na temperatura ideal ali para casa.
Então, se eu percebo que a minha mulher está irritada, que ela está cansada, eu, como marido, como pai, eu devo providenciar para que a minha esposa volte a ficar em condições que a temperatura fique tudo bem. E a melhor maneira de fazer isso, nós voltamos no começo da nossa aula aqui, é o amor. Quando eu amo a minha esposa, eu estou atento a olhar e ver e prestar atenção nas necessidades que ela tem. Às vezes, a coisa que está irritando ou que tirou ali a temperatura da nossa casa é que depois dela ter tido uma manhã que ela ficou fazendo faxina na casa toda, aí ela começou a correr para fazer o almoço e tudo mais, e quando ela foi fazer o arroz, ela descobriu que a última lata de óleo que tinha em casa já tinha acabado. E ela esqueceu de falar para o marido comprar e tudo mais. E agora nós não temos óleo, não dá para fazer o arroz. Sem o arroz não dá para fazer o almoço e pronto. A coisa ficou complicada e isso deixou de alguma maneira a minha mulher desestabilizada. Ela ficou nervosa com isso, ela ficou frustrada com isso, ela está chateada porque afinal de contas as crianças precisam comer porque logo já vão sair para a escola. Ou seja, de repente, uma coisa muito pequena acabou se transformando em uma coisa grande porque isso atrapalhou o dia da minha esposa aqui. E aí o marido chega, o pai chega em casa. O que ele pode fazer para resolver essa situação? Bom, há inúmeras coisas que ele pode fazer. Talvez ele possa acalmar a esposa logo, dizendo, olha, não, fique tranquila, isso é só um detalhe, isso é só um arroz. Eu posso ir no mercadinho ali perto e posso comprar óleo para a gente fazer o arroz. Talvez isso não seja uma solução, porque talvez ela diga, não, mas não dá mais tempo para fazer isso. Não, então eu posso dar uma outra sugestão, eu posso ir ali embaixo, porque tem um restaurante, eu posso pegar uma porção de arroz. E aí a gente já tem as outras coisas prontas, eu só trago o arroz aqui. Talvez isso também não seja uma solução. E por último, talvez eu possa oferecer, dizendo, não, deixa isso, amor, amanhã a gente faz o arroz e aí a gente come essa comida ou a gente faz isso no jantar. Agora, já que as crianças têm que ir para a escola, vamos sair todos, a gente passa ali no quilo, a gente almoça ali no quilo e fica tudo bem assim. Talvez fazendo só isso, o marido já coloque a esposa de novo na temperatura e a temperatura da casa se estabelece e volta para o seu normal. Eu estou dando um exemplo bem simples e um exemplo talvez bem ordinário aí, mas que é uma coisa muito possível de acontecer e muito comum de acontecer nas casas. Mas nós temos situações que são muito mais complexas. Mas mesmo uma como outra, é papel do pai ser o termostato da casa. Ele precisa regular, ele precisa manter a temperatura. Então, se alguma hora a temperatura está muito baixa, o marido tem o papel de subir a temperatura. Se ela estiver alta demais, o marido precisa trazer a temperatura para a temperatura ideal da casa ali. Lembrando que um dos objetivos que nós temos é que a gente quer trazer o céu para a nossa casa. A gente quer que a nossa casa seja um ambiente muito bom e muito gostoso. Agora, por que é importante isso? Bom, porque quando a temperatura de casa está tudo bem, quando todo mundo está se sentindo bem, esse ambiente é um ambiente favorável para o amor ser desenvolvido. As pessoas estão mais abertas para o amor, para sentir essa atmosfera do amor. E o medo, quando o amor está presente, o medo está ausente. E uma vez que o medo esteja ausente, essa criança vai crescer mais segura, mais certa daquilo que ela tem. E o tempo todo é papel do pai explicar e mostrar para os filhos de que tudo isso que está acontecendo acontece por causa do Deus que eles conhecem, do Deus que eles servem. O pai, ele precisa criar essa ressonância. O que é essa ressonância? Bom, o pai é aquele que deve, uma vez que ele entendeu esse amor de Deus para a vida dele, uma vez que ele experimenta esse amor de Deus na vida dele, ele precisa fazer com que isso alcance a vida de todos na sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, de todos que estiverem ali.
Então, o pai, ele deve ser aquele que está fazendo essa ressonância, significa esse prolongamento desse som. O pai é aquele que dá o tom, é aquele que realmente diz, olha, a música é desse jeito aqui. E para isso é fundamental que o pai tenha um relacionamento pessoal com Deus. Não tem como a gente esperar que Deus seja reconhecido na nossa casa se eu, como líder da casa, eu, como termostato da casa, eu sou alguém que não me relaciono com Deus e que eu não estou afinado com Deus. Então, a ideia é que, como líder que nós somos em casa, nós somos aqueles que criam a ressonância. Então, espera-se que líderes definam o tom para que os outros consigam seguir cegamente. Eles podem só ouvir aquele som que está ressoando ali e eles falam, bom, esse é o som, nós vamos seguir nesse ritmo aqui. Quero dar um detalhe bem simples sobre essa questão aí. Na nossa casa, aqui na nossa casa, eu não sei exatamente como foi, ou por que foi, ou como é que exatamente isso aconteceu. Mas uma das coisas assim que para mim me cria assim um desconforto, ou seja, a temperatura muda, parece que o som fica desafinado. É quando existe numa discussão, nós estamos discutindo um assunto, ou mesmo estamos tendo aqui uma briga, que essa discussão ou essa briga ela aconteça aos berros. Isso é um negócio que para mim é muito difícil. Eu não lido bem com pessoas que gritam, com pessoas que falam alto, que querem impor numa discussão. Eu acredito que discussões sejam necessárias, às vezes algumas brigas são inevitáveis, assim, mas as brigas e as discussões elas precisam se dar num tom de respeito, num tom de voz de uma conversa, ou seja, uma discussão é uma troca de argumentos. Eu vou dizer por que eu creio naquilo ali, eu vou dizer por que eu acredito daquela maneira. E a outra pessoa vai dizer por que ela crê daquela outra maneira. Mas tudo isso não pode ser uma imposição. E quando eu estou berrando, eu estou tentando impor uma coisa. O meu mentor uma vez disse para mim o seguinte: quando o argumento que você tiver que usar for fraco, fale ele bem alto para ver se você consegue convencer a pessoa. Mas isso não funciona, né? Ou seja, você precisa ter argumentos que sejam lógicos, e lógicos, quando eu estou querendo dizer, que façam sentido de acordo com aquilo que você está defendendo. Então, a palavra de Deus é um negócio muito importante para a gente considerar. Então, quando eu estou argumentando, eu estou argumentando e tenho que argumentar de maneira bíblica. Então, é uma troca de argumentos ali, mas não pode ser aos berros, não pode ser aos gritos. Irmãos, eu preciso de um intervalinho de 1 minuto. Eu preciso pegar o carregador do meu computador, que eu descobri agora que ele vai entrar em repouso aqui. Eu não quero perder a conexão aqui. 1 minutinho só, tá?
Desculpe, hein? Pronto. Já consegui colocar a energia aqui. Bom, então eu estava dizendo isso. Aqui em casa, nós não discutimos gritando e tudo mais tal. Bom, o que acontece? Esse é o tom, esse é essa é a maneira como eu acabei trazendo essa ressonância, dizendo, olha, a gente faz isso. Então, nós já tivemos discussões, às vezes a Paty e eu, às vezes eu com os filhos, às vezes nós quatro juntos. E uma das coisas que a gente aprendeu aqui também é que, às vezes, nós não vamos chegar no final de uma discussão como essa, em que nós estamos argumentando, nós não vamos chegar a um acordo. E aí, uma das coisas que nós decidimos aqui é que nós iríamos fazer o seguinte, nós iríamos concordar em discordar. O que significa isso? Bom, significa que naquele assunto a gente ainda não conseguiu chegar em um acordo. E a única coisa que nós concordamos é que naquele assunto nós não concordamos. Então a gente concorda em discordar. Diz, olha, você tem essa opinião, eu tenho essa outra opinião, vamos esperar, vamos continuar estudando a palavra de Deus, vamos continuar conhecendo a Deus e um dia Deus vai nos esclarecer isso aí. E nós já tivemos várias situações em que depois de um tempo a gente acabou tendo a mesma opinião. Ou um mudou, o outro mudou, até os dois mudaram por causa disso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que essa ideia, por exemplo, de grito e tudo mais, não faz parte aqui da nossa casa. Bom, pois bem, o que aconteceu? Por várias vezes, tanto o Timóteo quanto a Vitória foram convidados por amigos para irem dormir na casa deles, para ficarem lá um tempo, ficar um final de semana. E uma das coisas que já aconteceu algumas vezes é que quando eles voltavam para cá, eles contavam para a gente assim, mas eles contavam de uma maneira assim que eles tinham dificuldade de entender, dizendo, nossa, teve uma discussão lá, nossa, mas assim, eles gritavam tanto. Aí o rapaz jogou a panela, a mulher jogou a panela no cara. E foi um negócio assim, pai, que eu falei, meu, que coisa assim. E talvez na cabeça dessa família, eles estavam tendo só uma discussão. Eles estavam ali discutindo um assunto. Então, o que eu estou querendo dizer é que é muito responsabilidade do pai fazer isso, fazer com que a família entre num processo em que se estabeleça qual é o jeito dessa família. E isso tem que ser feito não assim, minha família vai ser desse jeito, a outra que pode ser do jeito que ela quiser. Não, a maneira nós precisamos ver qual é a maneira que Deus espera das nossas vidas em relação a tudo isso aí. Então, o pai, sendo o termostato da casa, ele tem essa responsabilidade de fazer com que aquela área específica ela tenha aquele padrão. E isso vai acabar ressoando na vida dos nossos filhos. Nós vamos ver os nossos filhos fazendo e levando essa cultura quando eles estiverem instituindo e começando a nova família deles aí. Mas tem uma expressão que é aqueles que são apreciadores aí de vinho vão entender aí. O pai, ele cria o terroir. Terroir é uma expressão francesa que não tem tradução, ela não tem, mas é uma expressão muito usada por aqueles que são cultivadores de uvas para fabricação de vinho, muito usado por sommeliers, pessoas que estudaram aí a questão do vinho e tudo mais, que é o quê? O terroir significa o seguinte, é uma somatória entre a região onde essas uvas elas são plantadas, quais são as características dessa região, ou seja, ela está na montanha, tem uma elevação, não é um terreno íngreme, é um terreno totalmente plano, então isso é uma coisa. Depois tem as condições climáticas, como é que é lá? Faz muito frio? Tem geada? Não tem geada?
Não, faz frio, mas não faz muito frio. Durante muito tempo é uma temperatura mais fria, mas não é um frio daquele de matar. Não, não, não. O que acontece lá é o seguinte, tem muito calor e depois faz muito frio. 3 meses de muito calor, 3 meses de muito frio, e aí é assim que essas uvas são produzidas. Então, a somatória disso aí, a região onde ela está, as condições climáticas, o tipo de uva que tem, o tipo de solo onde elas estão e também a maneira como o homem ele está manuseando aquelas uvas ali, isso acaba trazendo uma diferença, uma maneira diferenciada daquele vinho que é produzido. Ou seja, você pode ter um vinho que ele foi produzido de uma uva e um outro vinho que foi produzido da mesma uva, uva que eu estou querendo dizer é da mesma espécie de uva. Era a uva aquela mesma espécie. Só que o fato dessa primeira uva aqui, que é igual a essa uva aqui, ela ter sido plantada num outro terreno, numa outra condição climática, ou seja, o fato dela ter um outro terroir faz desse vinho produzido por essa uva um vinho diferente desse outro vinho que é produzido por essa mesma uva. Embora as duas uvas sejam iguais, da mesma qualidade, vamos dizer assim, da mesma espécie, o vinho daqui acaba sendo diferente aqui por causa do terroir. Então, eu estou trazendo essa ideia de que o pai ele cria o terroir da sua casa porque filhos eles são da mesma espécie, não é? Eles foram gerados da mesma mãe, do mesmo pai, mas dependendo do ambiente onde eles são criados, dependendo da maneira como eles foram criados, dependendo do tipo de emoções que eles foram expostos, dependendo da maneira como os pais, e principalmente o pai, lidou com as situações em que esses filhos passaram e viveram, tudo isso, esse terroir que o pai escolheu, fala, em vez de eu gritar, eu vou conversar com meu filho. Em vez de botá-lo de castigo lá, eu vou ter uma disciplina com ele e, em vez de primeiro deixar que meu filho erre para depois corrigi-lo, eu vou antecipar, eu vou ser proativo nisso. Ou seja, todos esses elementos acabam fazendo com que esse filho ele cresça de uma maneira mais saudável e ele vai produzir um produto final mais satisfatório do que às vezes esse filho que é da mesma espécie, mas que foi criado, educado e desenvolvido num terroir diferente desse outro aqui. Então nós como pais, nós temos que observar e prestar atenção nisso tudo, ou seja, como é o ambiente aqui da minha casa. Nós moramos bem. Quando eu estou dizendo nós moramos bem, eu não estou dizendo se nós moramos numa mansão, se nós... Não, é o ambiente da nossa casa, é um ambiente propício para uma criança crescer de forma saudável. Quando nós estamos falando de terroir, nós estamos falando de uma ideia em que o tempo todo, como o produtor ali, eu estou já me antecipando. Eu já olhei no calendário e vi que nas próximas semanas nós vamos ter chuva. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para proteger o fruto? A terra é lógico que precisa da água, mas se essa chuva for forte demais, talvez ela derrube algumas folhas, talvez ela machuque a casca da uva, talvez ela, se tiver muito vento, talvez alguns cachos de uva vão ser soltos do pé e isso pode causar
um problema. Ou seja, esse vinicultor, ele está atento não só a colocar a semente lá e falar, deixa que cresce, porque do jeito que crescer, tá bom. Esses detalhes a respeito das condições climáticas, do tipo de solo, da temperatura, da região e da maneira como ele manuseia a uva, vai determinar aquele vinho com aquela qualidade e que talvez esse vinho com essa qualidade é o vinho que vai ser o vinho que vai ser premiado e que vai ser o vinho que vai ser um sucesso e que as pessoas vão desejar e vão sempre querer ter. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós, como pais, não podemos simplesmente gerar os nossos filhos quando a nossa esposa nos dá a notícia de que ela está grávida e dizer, bom, agora, então isso, e achar que simplesmente providenciar para ele ir numa escola, ter comida na mesa, ter roupa para vestir e um lugar para morar, isso aí tá bom, meu filho ele vai crescer e tudo. Não, nós como pais, nós temos que nos preocupar com o terroir, quer dizer, nós precisamos nos preocupar com esse todo do nosso filho. Quais são as coisas que eu preciso me atentar para realmente criar as condições perfeitas para que o meu filho cresça bem, cresça num ambiente de amor. Quando nós fazemos isso, nós vamos experimentar os nossos filhos aquilo que nós esperamos, aquilo que nós realmente desejamos. E o que nós desejamos é que nós queremos realmente que os nossos filhos eles cresçam de forma saudável. E mais ainda do que isso, que eles cresçam sem medo. E quando eles crescem sem medo, eles vão crescer mais seguros, eles vão crescer mais certos e dependentes do relacionamento deles com Deus. A minha oração nessa noite é que você consiga perceber isso. Sempre nós sempre vamos ter coisas que nós precisamos prestar atenção nos nossos filhos, que às vezes estão passando despercebido da nossa visão e da nossa observação. Mas nós precisamos nos atentar para isso, porque quando nós fizermos isso, quando nós prestarmos atenção em todas essas coisas, o terroir da nossa casa e do ambiente onde os nossos filhos vão estar vai ser um terroir diferenciado. Nós vamos dar uma educação diferenciada para os nossos filhos. E quando nós dermos uma educação diferenciada para os nossos filhos, é certo de que o produto final vai ser diferenciado também. Que Deus abençoe você, que Deus continue motivando você a querer e desejar ser o pai, melhor pai que você pode ser para o seu filho. E mais ainda do que isso, que Deus te ajude a trazer o céu para a sua casa. Amém? Um grande abraço. O Davi vai nos separar daqui a pouco para as salas. Nós vamos voltar todos juntos agora com as mulheres e aí nós vamos ter um tempo juntos ali para terminar. Um grande abraço. Até daqui a pouco aí. Valeu, Fernandão.